E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula 31 encerra a nossa parte dos conteúdos programáticos para essa disciplina. E, antes de tudo, muito obrigado por já ter sido professor de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que é, eu de alguma forma, tenha mudado o pensar da física de vocês, transmitido um conhecimento a mais para vocês, né, uma bagagem maior. Vocês tenham entendido os conteúdos de maneira melhor. Se for assim, muito obrigado por isso. Então, tamo junto. Bom, hoje nossa aula, né, nossa aula de exercícios sobre interferência e acústica. Vamos começar aqui com os exercícios primeiro de interferência, depois de acústica. Então, numerados em ordem, não em ordem em 1, 2, 3, né, geralmente que é o convencional, mas por conta, vocês acompanhando esse exercício da apostila, né, que é o nosso livro 4 do poliedro, parte física, beleza? Então, o exercício 2 fala o seguinte: no desenho a seguir, vemos duas ondas que se propagam numa mesma corda, em sentidos opostos. Figura A. Quando elas estiverem totalmente sobrepostas, a figura B, a forma da corda será. Bom, então, o que está vendo aqui? Tem uma onda em formato triangular e outra onda em formato triangular. Aqui a figura B ele já dá a superposição das ondas, certo? O aluno pode ver isso e já marcar essa alternativa aqui. Porém, isso é um erro. Por quê? Lembra quando a gente estava estudando superposição? A gente viu que é a soma das amplitudes, ou do x de cada ponto, de cada onda? Então, basicamente, tem que fazer o quê? Somar. Aqui ele só mostra a sobreposição, mas não o formato que teve, entendeu? Então, vocês podem analisar aqui. Esse triangulinho está vindo da esquerda para a direita e aquele da direita para a esquerda. Então, esse ponto aqui, mais alto desse triângulo aqui, vai se chocar com esse ponto mais baixo desse triângulo aqui. Justamente como a gente pode ver aqui. E este ponto mais alto com esse ponto mais baixo aqui, como a gente pode ver aqui. Mas os pontos centrais, esse ponto central vai chocar com esse ponto central aqui, que vai dar origem a isso daqui, certo? Só que aqui a gente está mostrando só a superposição, como se uma fosse na outra e acabou. Mas não mostra a forma da corda que teve. E lembra que a forma é a soma das alturas aqui? Então tem que somar esta com essa aqui. Por isso, se a gente somar essa com essa aqui, a gente vai formar, vai ter mais um espacinho com essa mesma altura aqui embaixo, e vai ter um formato de uma onda assim. Certo? Eita, aqui ficou meio errado, gente, desculpa por isso. Fazer no computador não é fácil. Mas, basicamente, esse formato aqui, um meio retangular, certo? Por quê, ó? Se podem ver, tanto esse espacinho, ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó, tá vendo? Este ponto aqui corresponde a essa altura. E no triângulo vai corresponder a essa alturinha aqui, certo? Ó, pequenininha. Então, essa soma deste x aqui dessa onda, mais o x dessa, que se forma aqui, vai formar esse espacinho aqui, certo? Vai dar origem a essa onda, aqui em formato retangular, certo? Então, como que é a superposição? A superposição você tem que somar todos os x, como elas estão no mesmo sentido, né, para cima do eixo, então elas vão se sobrepor, né, de maneira, uma interferência construtiva, certo? Então, basicamente é isso que acontece. Então, com isso, a alternativa correta é a alternativa D. O 3 é mais ou menos a mesma coisa. Ele fala que tem umas dois pulsos de ondas e eles vão se sobrepor. Ele dá três imagens para a gente, pede para a gente falar. Assinale a alternativa que ordena as figuras numa sequência correta. Então, o que a gente pode ver? Essa onda aqui está indo da esquerda para a direita, e essa da direita para a esquerda. Quando elas se chocarem aqui no ponto O, o que vai acontecer nessas três imagens? Bom, se a gente analisar, a primeira imagem vai ser essa daqui. Por quê? Podem ver, ó, tem esse formato, né, dessa onda aqui, e essa outra onda, esse formato aqui, certo? E as setas indicam que uma está indo da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. Então, não pode ser essa onda para cá e nem essa onda para cá, porque senão a setinha, né, teria, na verdade, até a setinha, nessa, no caso, dessa onda estaria para cá e essa setinha estaria para cá. Mas não é isso que acontece, né? Tá indicando que a setinha dessa daqui, que é correspondente a essa, está no lado direito. Então, é como se esse pontinho de cada uma chegasse exatamente no ponto O. Então, você analisando essas imagens, essa aqui é a imagem número 1. E agora, qual que é a 2? Bom, a gente tem essa e tem essa imagem.
Se a gente perceber, nessa imagem aqui, temos duas vezes a amplitude dessas ondas, tanto no vale quanto na crista, certo? Então, provavelmente, essa aqui é a superposição total, onde uma está justamente em cima da outra, perfeito? Só que essa daqui tem uma amplitude menor, igualzinha a essa primeira parte. Então, essa aqui tem que ser a figura 2. Por quê? Percebam que quando essa parte aqui de baixo vir exatamente no ponto O e essa parte de cima também vir exatamente no ponto O, ou seja, o vale dessa primeira, se coincidir com a crista dessa segunda, o que vai acontecer? Vai surgir a onda vai se sobrepor com amplitude zero. Por quê? Porque tanto a amplitude na parte positiva e na parte negativa, elas vão a mesma em módulo, certo? E aí, elas vão se cancelar. Então, consecutivamente, vai dar uma amplitude zero. Então, essa aqui tem que ser a nossa figura 2. E, consequentemente, né, depois que passarem, esse pico vai corresponder com esse pico e esse vale com esse vale, dando origem a essa onda aqui de superposição com amplitude 2 vezes maior que a amplitude das ondas originais. Beleza? Então, essa aqui é a figura 3. Contudo, a alternativa correta, se a gente for ver, a sequência é 2, 3, 1. Então, 2, 3, 1 é a alternativa B. Beleza. Não liga para esse desenho aqui não, mas vamos lá, eu fiz para facilitar. Então, o exercício 4 ele fala o seguinte: uma corda estacionária representada na figura a seguir, de comprimento de onda, vale. Então, qual o lambda dessa minha corda? Se a gente for analisar, a corda está entre dois postes. E o lambda que a gente viu é o comprimento de onda, certo? O tempo não. O comprimento que ela vai ter até a onda começar a se repetir novamente. Então, se você pegar desse ponto até este ponto aqui, é um comprimento de onda, perfeito? Porque a partir desse ponto, ela vai começar a repetir aqui de novo e vai voltar, beleza? Só que ele não deu esse lambda aqui que a gente quer descobrir. Ele deu o quê? Um lambda mais meio lambda, ou 3 vezes meio lambda, perfeito? Então, é basicamente isso que a gente tem. Na figura, temos que a distância entre dois postes é 7,5 metros. Se analisarmos, podemos observar que o valor de 7,5 corresponde a um comprimento de onda mais meio comprimento, ou esse sétimo corresponde a 3 partes de meio comprimento de onda. Então, aqui tem meio comprimento de onda, meio e meio. Beleza? Então, a gente tem que encontrar um valor de lambda. Com isso, a gente vai fazer o quê? Fazer uma regra de 3 simples, né? Então, pela figura, uma regra de 3 não, a gente pode fazer uma somatória, ou tanto faz uma regra de 3 também. Mas uma somatória seria o quê? Esse lambda, mais essa parte aqui, que seria o quê? Meio lambda, certo? Então, um lambda aqui mais meio lambda deste pedaço aqui dá 7,5. Meio com um número inteiro dá 3 sobre 2. Se a gente fizer passar o 2 multiplicando e dividir por 3, vai dar 2 vezes 7,5, 15. Dividido por 3, 5. Então, a amplitude não, o comprimento da onda vai valer 5 metros. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, agora dois exercícios que envolvem interferências construtivas e destrutivas, e nós e vales. Uma coisa importante é que, quando a gente está relatando as imagens, no caso de interferências bidimensionais, a gente tem que lembrar que o quê? Eu não sei se eu cheguei a falar na aula, mas aqui no exercício fica mais claro. Lembra que a gente tinha, né, as divisões. Então, uma parte era o ventre, nó, cada ventre, linhas centrais e as linhas nodais, certo? Então, a gente tinha, cada uma representava por um. Mas uma coisa importante, né, que quando o cruzamento entre num ponto onde tem linhas cheias ou duas linhas tracejadas, ou duas linhas cheias ou duas linhas tracejadas, significa que é uma interferência construtiva. Agora, se eu tenho uma linha tracejada com uma linha pontilhada, ou uma pontilhada com uma tracejada, é interferência destrutiva, beleza? E a interferência destrutiva ocasiona o quê? Os nós. E a interferência destrutiva, elas fazem os vários, as ventrais, né? Ou elas vão se somar, certo? E o nó, né? O ponto de nó que a gente chama é quando não tem interferência, lembra aquele ponto paradinho? E os ventres lá são a soma delas, beleza? Então vamos analisar. Ele pede o quê?
Assinale a alternativa falsa. Então, o ponto A e o ponto D, eles são interferências construtivas. Então, lembra que eu falei cruzamento de linhas cheias e aqui cruzamento de linhas pontilhadas. Os dois são interferências construtivas. Essa aqui é verdadeira, porém ele quer a falsa. Então, essa aqui não pode ser. B e F são interferências destrutivas. Ponto B e o ponto F têm cruzamento de linha, uma linha cheia e uma linha tracejada. Uma linha cheia e uma linha tracejada. Logo, vai ser uma interferência destrutiva, certo também? Letra C. C e E são nós. Então, C, o cruzamento de linhas tracejadas. E o E, cruzamento de linhas cheias. Opa! Lembra que o cruzamento de linhas tracejadas e cheias é interferência construtiva? E a interferência construtiva não tem nó, né? O nó só acontece nas interferências destrutivas, certo? Quando a amplitude de uma vai se cancelar com a amplitude da outra, certo? Então, formando os nós. Logo, a alternativa errada é a alternativa C, e agora ela é a correta, certo? Opa! Fazendo uma analogia para esse mesmo exercício, agora ele pede a alternativa verdadeira. O ponto A e o ponto C, aqui, que esse é o ponto C aqui, são interferências construtivas. Bom, o A é interferência construtiva, por quê? Cruzamento de linhas cheias. Mas o C é um cruzamento de uma cheia com uma tracejada. Então não pode ser, é interferência destrutiva. Então a letra A não pode ser. O ponto D e o ponto B são pontos de interferência construtiva. Bom, quando você olha, né, essa alternativa B e a C, eles colocam exatamente o quê? O B e o D são pontos de interferência construtiva ou interferência destrutiva. Para enganar, ou, né, para a gente ver qual que, se os dois não são, a outra, consequentemente, é. Então, se tem interferências aqui das linhas tracejadas, o ponto B, interferências tracejadas, ou seja, é uma interferência construtiva. E o ponto D é cruzamento de linhas cheias, ou seja, interferência construtiva também. Então, tanto o ponto B quanto o ponto D são de interferência construtiva. Então, a letra B não pode ser, porque falam que é destrutiva. Consequentemente, só pode ser a letra C, que é de interferência construtiva. Beleza? Então, a alternativa correta de ambas as questões, tanto da 10 quanto da 11, é a letra C. Bom, agora chegou na parte de o experimento de Young, né? Onde tem uma fenda, né? A luz vai passar por uma fenda, né? Com um anteparo ali, com uma fenda. Depois ela vai passar por outro anteparo B, com duas fendas. E ali vai formar outras, né? Dividir aqui, formando as interferências máximos e mínimos. E ele pede, a sinal alternativa contém os fenômenos óticos. Bom, então se a gente lembrar nossas aulas teóricas, quais são os fenômenos óticos que acontecem aqui? Acontecem lá no final, no anteparo C, a interferência, lembra que vai formar uma linha cheia e outra linha vazia, né? Que é as linhas mais de cor mais acinzentados escuros e outra mais clara. Mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro. E aí, sucessivamente, certo? Então, vai formar a interferência. E com isso, a gente vê que ó, tem a interferência, tem a letra B, C e D. O que vai acontecer? Vai acontecer outro fenômeno, né? Que é a difração. Lembra? Porque a difração nesse fenômeno ela é a capacidade das ondas passarem, né? Igual a luz, né? Passar desse quarto para o outro quarto, ou do som, que é uma onda também, né? Que se eu estiver conversando com a pessoa aqui em outro cômodo, ela consegue ouvir também, então ela tem a capacidade de se deslocar em outro ambiente. Então, neste caso, no experimento de Young especificamente, dois fenômenos que se esquematizam na figura são difração e a interferência. Beleza? Consecutivamente, a resposta correta é a letra B. E aqui está um exercício mais quantitativo, certo? Bom, ele fala o seguinte, na experiência de Young, seja A igual a 0,5 metros, no caso, não tinha uma figura, né, no exercício, eu acho que eles pecaram nessa parte, em outra parte também, que eu vou falar um pouco mais adiante, mas o A é o nosso D aqui, que é a distância entre as duas sendas. O Dzão, que é a distância entre os dois anteparos, a distância entre ele pede o quê? A distância entre a franja central e a logo vizinha, ou seja, a próxima franja, qual que é essa distância? Que a gente chama de interfranja, né? O izinho nosso lá. Para uma radiação cujo comprimento de onda vale 5.800 Armstrongs. Isso que é essa unidade aqui, com o Azinho com um grau em cima, se chama Armstrongs, certo? Só que, se vocês forem ver, ele não deu nenhuma conversão de como é a unidade de lambda, de metros para Armstrongs. Eu coloquei, professor, para analisar. Então, a gente tem que o Azinho
ele é 0,5 metros, o Dzão 1 metro, o lambda 5,8 Armstrongs. Aqui não é um A, gente, aqui não tem como colocar o zero em cima. E na tabelado, 1 Armstrong equivale a 1 vezes, aqui não é 1 vezes 0 não, gente, perdão, foi erro meu, talvez, aqui eu vou consertar, que pode parecer. Aqui é 1, gente, entendeu? Aqui, esse aqui não é 10, não é 0, não é 1 vezes 0 vezes 10 a menos 2. É 1 vezes 10 a menos 10, beleza? Então, se a gente fizer a conversão apropriada, vai ficar aqui 5.800 Armstrongs vale X, 1 Armstrong vale 1 vezes 10 a menos 10. Logo, o X, que é o lambda, vai valer 5 vezes 10 a oitava, 5,8 vezes 10 a menos 7 metros. Por quê? A gente poderia colocar 5.800 vezes 10 a menos 10, certo? Só que como a gente tem notação científica, dá para já colocar 5,8 vezes 10 a menos 7, beleza? Então, com isso, basta a gente aplicar na nossa fórmula, através da expressão que é lambda igual a I, que é a interfranja, que é a distância entre a interfranja, vezes o Azinho, que é a distância entre as duas aberturas, vezes o D, que é a distância entre os dois anteparos. Logo, se a gente substituir nos valores aqui, 5,8, o I, 0,5, porque tem que transformar para metros, vezes 10 a menos 3, 1, fazendo essa conta aqui, a gente tem que 5,8 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,5 vezes 10 a menos 3 vai dar 1,16 vezes 10 a menos 3 metros. Como a resposta está só em centímetros, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a gente chega na resposta de 0,116 centímetros. Contudo, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Agora chega outra parte da lista, que é a acústica. Então, a gente vai começar com o exercício de eco. Ele faz o seguinte. Um caçador ouve um eco de um tiro 6 segundos após o disparo da arma. Podemos afirmar que o anteparo refletor encontra-se aproximadamente a... Bom, então, basicamente, a gente tem que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, é uma velocidade fixa. O tempo foi de 6 segundos. E, basicamente, se a gente tem velocidade e a gente tem tempo, o que a gente vai fazer? Vai aplicar na fórmula mais conhecida na física, que é velocidade igual a ΔS por ΔT. Não é mais conhecida, mas de forma mais que a gente aprende, né, basicamente é essa fórmula, que velocidade é ΔS, a variação do espaço, em função do tempo. Então, como a gente quer o espaço, né, o que é o Dzão, vai ficar D igual a velocidade vezes o tempo, resultando em um D igual a 2.400 metros. Aí o aluno fala, vamos marcar essa. Mas temos que se lembrar o seguinte, o eco é o tempo do quê? De ida até o anteparo e o de volta, entendeu? Não é o tempo que ele só foi que o som só foi, é o tempo que ele foi e voltou. Então, a gente tem que dividir essa distância aqui por 2, justamente porque como a distância do som percorre na ida e na volta, é o dobro do resultado que obtemos, temos que dividir por 2. Consequentemente, o resultado é 2.400 dividido por 2, e então a distância entre o anteparo refletor e o caçador é de 1.020 metros. Beleza? Com isso, a alternativa correta é a letra D. Outro exercício da Mackenzie. Ele fala: uma corda vibrante homogênea de comprimento 1,6 metros, de massa 40 gramas, emite um som fundamental quando está submetida a uma atração de 160 newtons. A frequência do terceiro harmônico desse som fundamental é D. Bom, então a gente tem aqui velocidade, a gente tem a força de tração, a gente tem miséria, a gente não tem miséria, mas se a gente lembrar das aulas anteriores, temos que usar essa forma do miséria para achar a densidade linear da corda, a massa que tem que ser expressada em quilos, e L, que é o comprimento da corda, no caso, largura. Bom, então a gente tem que achar o V, né, o da corda, só que a gente não tem o mi0, e a gente tem que então achar o mi0. Se a gente lembrar, o mi0 é a massa da corda dividida pelo comprimento dela. Então a massa é em quilos, como aqui está 40 gramas, se a gente dividir por 1.000, fica 0,04 quilos. Dividido por 1,6 metros, a gente tem que a densidade linear da corda é 0,025 quilogramas por metro, beleza? Como a gente achou essa fórmula, basta a gente colocar nessa fórmula aqui da velocidade, perfeito? E achamos que a velocidade, ela é 80 metros por segundo. Como ele quer o terceiro harmônico fundamental, né? A gente tem a forma da frequência, do número harmônico, a gente agora tem a velocidade e a largura.
Considerando, né, aquela formulinha F igual a NV dividido por 2L, certo? A gente vai substituir os valores e no lugar do N colocar o número harmônico 3, beleza? Então, se a gente for pegar, né, o nosso amigo livro lá do poliedro, a gente vai ver que tem essa formulinha ali, né? Tem uma que tem 2L, e tem, porque tem um é de uma superfície da corda fechada, certo? E a outra é de uma corda com uma extremidade aberta. Mas a gente está considerando que é uma corda vibrante homogênea. Então, no caso, a gente tem que considerar numa superfície, numa corda com 2 pontos fixos. Então, vai ficar sendo essa fórmula aí. No lugar do N é 3, velocidade 80, L 2 dividido por L, que é 1,5, resultando numa frequência no terceiro harmônico fundamental de 75 Hz. Alternativa E. Bom, agora exercício 26, ele fala: uma corda de 100 gramas de massa a 1 metro de comprimento vibra de modo fundamental, próxima a uma das extremidades de um tubo aberto de 4 metros de comprimento. O tubo, então, ressoa também no modo fundamental, sendo que 320 metros a velocidade do som do ar no tubo. Calcule a força tensora da corda. Então, com essa força tensora, consegue ver a velocidade do som no tubo na corda. Uma coisa importantíssima nesse exercício é o quê? Que como o som está provindo da corda e alguém está fazendo a movimentação da corda, a frequência é a mesma nos dois casos. Por quê? Porque a fonte onde está se produzindo o som é a mesma, tá? A fonte de vibração da corda. E, consequentemente, que produz o som que vai ecoar no tubo é a mesma, a fonte é a mesma, no caso é a corda. Beleza? Então, essa informação é importantíssima. A frequência é a mesma nos dois casos, pois a intensidade de vibração não muda da corda para o tubo. Beleza? Então, se a gente pegar, né, ver a formulinha, para achar o comprimento, o lambda da corda, o que a gente tem? Que o lambda aqui, ele vai ser o L, da comprimento da corda, multiplicado por 2. Por quê? O lambda, ele tem que descer e depois subir. Só que aqui a gente tem no primeiro harmônico, certo? Então, o primeiro harmônico a gente tem somente lambda dividido por 2. Então, a gente vê que o lambda é 2 metros e, substituindo aqui na forma da frequência, a gente tem que a frequência é igual ao VC, que ele quer o quê? Calcule a força tensora da corda. Para isso, a gente tem que achar a velocidade dela. Então, a velocidade da corda a gente não sabe. Deixamos em função aqui. Lembrando, né, que os dois vibram no primeiro harmônico, então cabe a relação. Então, como ambos, tanto a corda quanto o som que é no tubo vai vibrar no primeiro harmônico, então essa relação aqui, onde L é igual a lambda dividido por 2, também vai ser válida para o som no tubo. Só que, diferentemente, é o quê? Agora, o tubo ele tem um comprimento de 4 metros. Então, no lugar do 2, no lugar do L aqui, que for 1 metro, certo? Agora aqui são 4 metros. Então, 4 vezes 2, o lambda vai valer 8 metros aqui no tubo, beleza? Só que ele me deu agora a velocidade, e com isso eu consigo achar a frequência. Então, a frequência do som no tubo aqui foi de 40 Hz. E a informação necessária aqui, a frequência é igual tanto para a corda quanto dentro do tubo, a gente consegue achar agora a velocidade da corda, substituindo aqui. Vai ficar 40 vezes 2, e isso vai dar uma velocidade de 80 metros por segundo, que é a velocidade da corda, beleza? Usando a equação de Taylor, que é aquela que é a velocidade igual a raiz de tração dividido por μ0, a gente tem que o quê? Primeiro achar μ0. Então, massa dividido pelo comprimento. Massa em quilos dividido por mil aqui vai ficar 0,1, dividido por 1 metro vai ficar 0,1. Então, μ0, que é a densidade linear, é 0,1 kg vezes metro. A velocidade é ao quadrado, porque eu quero achar a força tensora. μ0 eu posso passar multiplicando, então 80 ao quadrado vai dar 6.400 vezes 0,1. Então, a força tensora da corda é de 640 newtons, beleza? Basicamente, foi manipulação matemática. E o importante nesse exercício é lembrar que a frequência tanto da corda quanto no tubo é a mesma, já que é a mesma fonte que está produzindo. Show? Beleza. Outro exercício aqui, também da Mackenzie, ele fala: uma onda estacionária se forma num tubo sonoro fechado, como ilustrado na figura a seguir.
Admitindo-se ser 340 metros a velocidade do som no ar, podemos afirmar que a frequência do som emitido pelo tubo é D. Bom, se a gente for analisar, essa extremidade está fechada e essa extremidade está aberta. Por quê? Não pode estar, se estivesse fechada, ela formaria ali o nozinho dela, certo? Que ao invés a gente for analisar na nossa figura do livro, que eu não estou com ele aqui agora, também não sei por que eu não estou, mas se a gente for analisar no livro, a gente vai considerar, né, essa figura como sendo, né, ele fala de um tubo sonoro fechado. Opa, achei, o livro está aqui. Então, se a gente for na parte de acústica, e a gente for ver na página 207, onde ele fala de tubos, a gente vai ver que o quê? O tubo, para formar esse formato da onda ali, tem que ter uma extremidade fechada e uma outra aberta. Por quê? Ele só pode ter duas possibilidades, ou duas abertas, ou uma fechada e uma aberta, né? Então, na aberta, não tem como formar um nó que formou aqui, certo? Então, necessariamente, essa parte tem que estar fechada e essa parte tem que estar aberta, beleza? Então, admitindo a velocidade do som, a gente lembra da fórmula aberta, né, de um tubo com velocidade aberta e fechada, é o quê? Ele pede a frequência, perfeito? Então, a frequência vai ser o N vezes a velocidade, dividido por 4L. Então, com isso, a gente tem a frequência emitida no tubo de uma extremidade fechada, vai ser F de N, que é a fórmula, N vezes V, dividido por 4L. O N, porque ele pede, aqui, se a gente for ver, né, como é na corda, no tubo, só vai ter o quê? Com uma extremidade fechada e uma extremidade aberta, só vai ter harmônicos com números ímpares, perfeito? Então, só pode ter o número 1, o 3, o 5, o 7, assim por diante. E se a gente analisar, o 1 não pode ser. Por quê? O 1 seria exatamente se esse pontinho estivesse aqui e a onda fizesse isso daqui. Opa, perdão. Fizesse isso daqui. Parece um bico agora, se eu fizer. Perfeito. Se a onda fizesse isso daqui, seria o primeiro harmônico. Mas, aqui, né, se a gente for ver na figura, essa figura corresponde ao terceiro harmônico, certo? Justamente por ela vir daqui e para cá. Perfeito? Justamente por ela já ter um comprimento de onda, basicamente, não completo, mas um meio comprimento de onda já inteiro visível dentro do tubo. Beleza? Então, com isso, a gente considera o N valendo 3 e o velocidade ele deu aqui para a gente de 340, o L ele é 1,5 metros, fazendo essa conta aqui, a gente acha que a frequência, no caso do nosso tubo, é de 170 Hz. E com isso, a alternativa correta é a letra C, beleza? Puvete, ele fala o seguinte: em um lago, o vento produz ondas periódicas que se propagam com velocidade de 2 metros. O comprimento da onda é de 10 metros. Determine o período da oscilação do barco, quando se ele está ancorado no lago e quando ele se movimenta no sentido contrário de propagação das ondas, com velocidade de 8 metros por segundo. Então, basicamente, vai usar o quê? Velocidade igual a lambda f, e t, que é o período, é 1 sobre a frequência. No primeiro caso, quando o barco está parado, é o mais simples, certo? A gente tem a velocidade. Perdão, gente. A gente tem a velocidade e o comprimento de onda. Então, basta substituir. Opa, perdão novamente. A gente tem a velocidade e o comprimento de onda. Basta substituir no nossa fórmula aqui, V igual a lambda F. Substituindo, a gente acha que a frequência é 0,2 Hz e o período é 1 sobre a frequência, vai dar 5 segundos. Por quê? Quando ele se conta ancorado, não vai ter outra velocidade, nele, somente a velocidade da onda vindo até ele, né? A velocidade de propagação dessa onda, de 2 metros, ele vai receber essa frequência nesse tempo aí. Agora, quando ele se movimenta em sentido contrário de propagação das ondas, com velocidade de 8 metros por segundo, a gente tem que adotar uma outra velocidade chamada velocidade relativa. Se a gente for ver, acho que provavelmente o professor Sérgio explicou, quando esses dois objetos estão no mesmo sentido, as velocidades relativas vão se subtrair. E quando estão em sentidos opostos, a velocidade vai somar, certo? Então, como eles estão em sentidos opostos, a gente tem que somar tanto a velocidade das ondas, que é de 2 metros de propagação, quanto agora do barco, que é de 8 metros. Então, 8 mais 2 vai ficar 10 metros, que é a velocidade relativa, certo? Como ela se move em sentido contrário, a velocidade relativa vai ser a soma dessas duas velocidades. 2 mais 8, 10. Então, substituindo na mesma forma,
10 dividido por 10, a frequência é 1 Hz. 1 sobre 1, que é o período, 1 dividido por 1 é 1 segundo. Então, o tempo, né, o período de oscilação do barco vai ser de 1 segundo. Beleza? Bom, não sei porque tá essas imagens aqui, talvez não consigo apagar. Não, que estava fixa no slide. Perdão, gente. Então, esses daqui são os dois últimos exercícios para finalizar totalmente nossa aula de hoje. E o que eles representam? Então, 36, ele fala: uma fonte sonora que emite sons de frequência 500 Hz aproxima-se de um observador, em repouso com velocidade de 72 km por hora. Sendo que a velocidade do som é 340 metros por segundo, a frequência recebida pelo observador é d. Então, nesses dois exercícios, a gente vai usar a frequência aparente, certo? Onde a fórmula é representada aqui, velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, O, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, F, vezes a frequência real. E eu não coloquei, mas a gente vai adotar o quê? Um sistema que fixem isso, gravem isso na mente de vocês. O observador aqui é a fonte do lado direito. Aqui a fonte é representada por um carro. O observador, no caso, um menino. Pode ser um observador. Se ele falar observador, fixe ele do lado esquerdo. Fonte do lado direito. Se a fonte estiver indo para cá, nesse sentido da direita, ela está positiva, velocidade positiva, vai somar. Se ela está indo para a esquerda, vai subtrair. No menino, a mesma coisa. Se está indo para a direita, vai somar. Esquerda, subtrair. Agora, no exercício, a gente vai entender isso bem. Bom, então o que ele fala aqui nesse primeiro exercício? Uma fonte sonora que emite um som com frequência, ele fala que o observador está parado. Então, esse cara está parado ali. A fonte vai se mover. Fala que uma fonte emite frequência tal, então a frequência real da fonte é essa. A velocidade de aproximação do som é esta aqui. Então, 720 km por hora. Transformando para metros por segundo, né, que o exercício foi meio sacaninha, temos que dividir por 3,6, resultando em 20 metros por segundo. E a velocidade do som? Bom, a gente tem a velocidade do som, a gente tem a velocidade do observador, que é 0, e a gente tem a velocidade da fonte. Mas agora, a gente soma ou subtrai. Bom, lembra que eu falei para vocês? Gravem esse esquema. Se o observador está parado aqui, a fonte está se aproximando dele, o que ela tem que fazer? Ir vindo da direita para a esquerda. Ou seja, vai subtrair a velocidade dela, certo? Então, vai ser menos 20 metros por segundo. Beleza? Então, vai ficar 340 menos 20, que dá 320. Então, em cima vai ficar 500 vezes 340 dividido por 320. Né? Aqui não está multiplicado por 500, gente, perdão, foi erro lá na hora de digitação. Então, vai ficar 340 dividido por 320, multiplicado por 500, faltou 1 vezes 500 ali, e a frequência resultante vai ser 531 Hz. Com isso, a alternativa correta dessa questão é a letra D. E para finalizar, o exercício 37, ele é um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Ele fala: um observador desloca-se com velocidade de 20 metros por segundo. Uma fonte sonora desloca-se segundo a mesma reta que o observador e em sentido contrário a ele. Então, o observador e a fonte estão em sentidos contrários, com velocidade de 20 metros por segundo. Sendo-se que o observador e a fonte já se cruzaram. Então, eles já se cruzaram, certo? Que velocidade, que a velocidade de propagação do som é tal. E a velocidade de propagação do som é essa, e que a frequência do som emitida pela fonte é de 320, ou seja, a frequência real. Qual a frequência do som percebida pelo observador? Bom, muito importante esse exercício é justamente essa análise, essa relação aqui. Como eles falaram que eles já se cruzaram, então um está em sentido contrário do outro. Só que a gente tem que deixar essa imagem do jeito que está ali. A fonte do lado direito e o observador do lado esquerdo. Se a fonte tiver a fonte vindo da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, e o observador da direita para a esquerda, na hora que eles se cruzarem, beleza, o observador fica aqui e a fonte fica aqui. Ou seja, um está em sentido contrário. A fonte com velocidade positiva para lá e o observador com velocidade negativa para trás. Porém, se a fonte estivesse vindo daqui para cá e o observador da esquerda para a direita, o que aconteceria? O observador aqui e a fonte aqui. O referencial ia mudar, né? A velocidade da fonte ia ser negativa e o observador ia ser positiva. Mas não é o que acontece, porque a gente tem que sempre manter esse referencial aqui, ou seja, o observador aqui e a fonte aqui. Então, a fonte vai somar com a velocidade para cá, porque ela está vindo daqui para cá, no sentido do x positivo,
E o observador, como cruzou em sentido contrário, está indo no x negativo, ou seja, velocidade negativa. Então, na hora de substituir, o V0 vai subtrair e o VF vai somar. Com isso, a velocidade do observador vai ser o quê? 720, que é a frequência Hz. 320 por quê? Do som é 340 menos 20, do caso do homem. Então, 320. E, no caso da fonte, vai somar 360. Fazendo essa divisão de 320 por 360 dá 0,88888. Multiplicando por 720, vamos encontrar uma frequência de observador percebida por ele de 640 Hz. Com isso, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, encerramos nosso conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ser professor de vocês. Um grande sucesso enorme para vocês na vida de vocês, acadêmica, profissional e assim por diante. Estou torcendo por vocês. Se precisarem de alguma coisa, pode me chamar. E até a próxima. Valeu!